Então, a gente vai ver questões da UERJ, né? Isso aqui é de 2018. Fala assim, casos de febre amarela desde o início de 2017. Então, foram confirmados 779, 435 suspeitos. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados. Olá, Amanda. Oi, boa Oi, noite. tudo bem? Então, vamos lá. É uma questão da UERJ para a gente fazer. Ele fala que tem casos de febre amarela que foram confirmados 779, suspeitos 435, mortes entre os casos confirmados 262. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma. Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortes por febre amarela estaria mais próximo de quanto? Então, aqui ele quer a razão entre o total de mortes, que é 262, e os confirmados, 779. Se eu somar com os suspeitos, 435, eu tenho 1.214. Então, a morte estimada é de 1.214 vezes a razão, 262 por 779, tá? Isso vai me dar aproximadamente, né, fazendo essa razão, 408. Então, aproximadamente 408 mortes por febre amarela, tá? É uma estimativa. Tudo bem? Sim, Eu gravei um vídeo, também coloquei ontem, sobre análise combinatória. Eu vou gravar mais um outro depois, junto das aulas que a gente teve. tá bom, depois eu vou dar uma olhada. Tá. Aí aqui, ó. Admita que em dezembro de 2014 uma filha tem 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será quanto? Razão é sempre divisão, é sempre o de cima sobre o outro. Então a idade da filha vem em cima e a idade do pai vem embaixo. Então a idade da filha, hoje ela tem 20 anos, então dali 10 anos ela vai ter 30. E o pai que tem 50 vai ter 60. Então a razão entre as idades deles vai ser 30 da filha em cima e a do pai embaixo. 1 sobre 2. Só isso. Tranquila, né? Sim, Tem umas que são mais chatinhas, outras mais fáceis. Ó, admita que para escovar os dentes seja necessário, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos, em média, 11 litros, havendo desperdício de 10. Então, a pessoa deixa 1 litro, deixa aberta lá para escovar o dente, ela só usa, na verdade, 1 litro. Os outros 10 são desperdiçados. Considere uma família de 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Em um ano, qual vai ser o litro? Quantos litros vão ser desperdiçados? Então, 10 litros por cada escovação. Como são 3 escovações, são 30 litros por dia por cada pessoa da família. Mas como são 4 pessoas, esse desperdício é 30 vezes 4. 120 litros por dia na família. E aí, no final do... no final de um ano, 43.800 litros. você fez essa ontem, né? Fiz, acabou que eu botei aqui de novo, A gente acabou fazendo de novo, verdade. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que. Não, acho que são questões novas. Acho que por algum motivo, sem querer, eu peguei ela de novo. Vamos ver aqui. Se tiver alguma de novo que eu repetir, você me fala. Ó, Tá bom. no dia 5 de dezembro, uma loja aumenta os preços de seus produtos de 60%. Na liquidação, após o ano novo, os mesmos produtos sofrem um desconto de 27,5% em relação aos preços reajustados em 5 de dezembro. Após a liquidação, podemos constatar, né, que os preços do dia 4 de dezembro sofreram uma variação percentual de quanto? Então, olha só. Aumento de 60% é 100 mais 60, 1,6. 160% é a mesma coisa que 1,6. Depois ele tem um desconto de 27,5, mas aí é em cima do que já foi reajustado. Então, a gente pode fazer dessa maneira, mas tem uma outra maneira que é o seguinte.
Eu posso pensar assim, ó, o valor foi 1,6 e depois eu dou um desconto de 27,5. Então você pensa assim, 100 menos 27,5 dá quanto? Aqui fica valendo de 10, aqui dá 5, aqui fica valendo de 9, dá 2, aqui fica valendo de 9, dá 7. Então você pode pegar 1,6 e multiplicar por... isso aqui é a mesma coisa que 72,5. Então é a mesma coisa que você multiplicar por 0,72. É uma outra maneira de fazer, tá? Ao invés de você achar 72,5%, em vez de você achar 27,5% de 1,60, você pode pegar e multiplicar por 0,725. Vamos lá. Deixa eu explicar com mais calma. Olha só. Tem muito exercício de porcentagem que pega os alunos. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estava vendendo uma blusa por R$20. Aí eu dei um reajuste de 10% e depois eu dei um desconto de 10%. E aí vai virar 0,9. Então a brincadeira é a gente sempre pensar no 100%. Aí eu multiplico isso aqui e multiplico com o valor inicial. Tá bom? Tá bom. Então, voltando aqui, ó. Aumento de 60%, 1,6, desconto. Aqui, ó, tá vendo? O que eu falei, 0,725, 116. E aí o preço original, 116 menos 100 sobre 100. Então, o reajuste foi de 16%. Tá? Deu pra entender se eu ficou enrolado? Deu. Tá. Isso. Aí, dá uma lida nessa aqui. Um feirante vende ovos brancos e vermelhos. Em janeiro de um determinado ano, do total de vendas realizadas, 50% foram de ovos brancos e os outros 50% de ovos vermelhos. Nos meses seguintes, o feirante constatou que a cada mês as vendas de ovos brancos reduziram em 10% e as de vermelho aumentaram 20%. Então, assim, só para a gente ter uma noção, se no primeiro mês era 100, no segundo vai ser 90%. No outro mês, quer dizer, 0,8, né? Porque cai de 20 em 20. Não, é 0,9, tá certo. Aí depois 0,8, 0,7, assim vai. Esse aqui é o ovos brancos. E os ovos vermelhos? Vai aumentando de 20 em 20. Então, era 100%, vai ficar 1,2, 1,4 e assim vai. No final do mês de março desse mesmo ano, o percentual de vendas de ovos vermelhos em relação, ou seja, em relação é a razão, ao número total de ovos vendidos em março foi igual a quanto? Então, eu tinha 100 ovos, vamos pensar assim, 50 branco, 50 vermelho. O branco diminui 10%, então 50 vezes 0,9, cai para 45. E o vermelho aumenta em 20, então eu faço 50 vezes 1,2, fica 60. Em março, vai cair 10% novamente, então 45 vezes 0,9, 40,5. E o vermelho aumenta 20, 60 vezes 1,2, 72. Então, o total vendido em março é a soma dos brancos com o vermelho, 112,5. Então, ele quer a razão do vermelho sobre o total em março. 72 sobre 112,5. 0,64. 64%. Foi? Eu só não entendi por que 10% virou 0,9. É porque ele era 100%. A cada mês ele cai 10%, então ele vira 9%. 90% é a mesma coisa que 0,9. No outro mês ele cairia para 80%, que seria 80 sobre 100. Aí ele viraria 0,8. Já o outro ele sobe, né? Então ele era 100. Aí no outro mês ele vai aumentar 20%, ele vai ser 120%. 120% é 120 sobre 100, que dá 1,2. No outro mês ele aumentaria mais 20%, ele ficaria 140%.
que é 140 sobre 100, que viraria 1,4, entendeu? E assim vai. Entendi. É por isso. Não posso. É por isso. O ERG. Considere uma mercadoria que teve seu preço elevado de X reais para Y. Para saber o percentual do aumento, um cliente dividiu Y por X, obtendo um quociente de 2,08 e resta igual a zero. Em relação ao valor de X, o aumento percentual é equivalente a quanto? Então, ó, Y sobre X é igual a 2,08. Então, o que acontece? Se eu pensar que 100 é o inicial, 100% é o total. 2,08 é a mesma coisa que 208%. 208 menos 100, 108. Então, aumentou 108%. Entendeu? Porque 100 é sempre o inicial. Entendi. No ano letivo de 2014, em uma turma de 40 alunos, 60% eram meninas. Nessa turma, ao final do ano, todas as meninas foram aprovadas e alguns meninos foram reprovados. Em 2015, nenhum aluno novo foi matriculado e todos os aprovados confirmaram suas matrículas. Com essa nova composição em 2015, a turma passou a ter 20% de meninos. O número de meninos aprovados em 2014 é igual a quanto? Vamos lá. Total de alunos é 40. 60% de 40 são 24. Então, são 24 meninas e o que sobra, 16 meninos, né? Aí, o que acontece? Se 20% é menino, então o que sobra é 80. Então, 80 é menina. E a gente sabe que as meninas continuam sendo 24. Então, com esse aumento, quer dizer, 80% do total tem que ser 24. 80% é o quê? 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,8. D é vezes T, por isso que aqui está assim, 0,8 vezes T é igual a 24. E aí vou passar o 0,8 dividindo, vai dar 30. Então, o total é 30, e aí desse total, 20% é menino, ou seja, 6 meninos. Foi? Sim. Aí aqui. O índice de inflação de 25% em um determinado período do tempo indica que, em média, os preços aumentaram 25% nesse período. Um trabalhador que antes podia comprar uma quantidade X de produtos com a inflação e sem aumento salarial, só poderá comprar agora uma quantidade Y dos mesmos produtos, sendo Y menor que X. Aí ele fala, com a inflação de 25%, a perda do poder de compra desse trabalhador é de quanto? Então, o salário dele, cada unidade custa 1,25 vezes mais, né? E aí, Y é igual a X sobre 1,25. E depois ele fala que fica 80% do que ele comprava antes, 0,8. Então, o que ele perdeu foi 100 menos o valor que ele comprava antes, 80, 20%. Ele teve 20% de perda no poder de compra. Tudo bem? Sim. Um comerciante, para aumentar as vendas de seu estabelecimento, fez a seguinte promoção para determinado produto. Compre 4 unidades e leve 5. Essa promoção representa um desconto de X% na venda de 5 unidades. Qual é o valor de X? Então, se comprando 5 unidades, levando 4 unidades, compra 4 e leva 5. Então, uma unidade, o preço normal é 5p. Só que ele ele paga 4p. Então, 5 menos 4 dividido por 5, que é o total que ele está levando. Então, ele tem 20% de desconto. Foi? Sim. No mapa mensal de um hospital foi registrado o total de 800 cirurgias ortopédicas, sendo 440 em homens,
conforme os gráficos abaixo. Cirurgias totais e cirurgias em homens. Aí o que está em azul claro é do fêmur, azul escuro tornozelo, antebraço, perna, úmero, joelho, cotovelo, mão e pé. De acordo com esses dados, o número total de cirurgias do fêmur realizado em mulheres foi... Então, são 800 cirurgias. O fêmur é o que está de azul claro. Do total de cirurgias que foram feitas, 45% foram realizadas no fêmur. Então, tem que achar 45% de 800 para ver quantas foram. Deixa eu só... Entrou alguém aqui. Camila. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Está fazendo questão da UERJ de 2017. Então, tem que achar 45% do total, né? E aí, e 40% foi realizado em homens, tá? Então, 45% do total vai me dar 360. Então, das cirurgias, 360 foram no fêmur. Desse total, que é 440 em homens, das cirurgias que foram feitas em homens, o total é 440. E 40% disso, ou seja, 40% de 440, vai me dar a cirurgia que foi feita em homem no fêmur, 176. Então, quantas cirurgias foram feitas em mulheres? O total de cirurgias no fêmur, menos o que foi feito nos homens, 184. Foi? Sim. As farmácias W e Y adquirem determinado produto com igual preço de custo. A farmácia W vende esse produto com 50% de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y, o preço da venda do produto é 80% mais caro do que na farmácia W. O lucro da farmácia Y em relação ao preço de custo é de... Então, as duas farmácias têm o mesmo preço. Então, vou chamar de C. Na W tem um lucro em cima. Então, é 100 mais 50. 150%, que é a mesma coisa que 1,5. Então, 1,5 vezes C. Na farmácia Y, é 80% mais caro que na W. Então, ela é 1,8 do preço de W. Né? A farmácia Y é 1,8 do preço da farmácia W. Só que a farmácia W, a gente sabe que é 1,5 do valor do custo. E esse eu faço aqui dá 2,7. Né? Então, qual é o lucro da farmácia Y? Isso aqui, 2,7 é o quê? 270%. Menos 100, 170%. Ou 1,7. Que é a letra A. Tá? Então, a gente tem que se acostumar a ver a porcentagem escrita em formato decimal. Tá? Aí aqui, ó, projeção para 2020 dos maiores produtores de petróleo em milhões de barris por dia. Tem a Arábia Saudita, 12,3, 3,2. E assim vai até o Kuwait. De acordo com a projeção apresentada na tabela, no período de 2011 a 2020, o país com maior aumento percentual na produção de petróleo seria o Iraque. O segundo país com maior aumento percentual seria qual? Então, a gente tem que pegar a diferença dos anos, né, e dividir por 2011. Aí a gente tem que calcular para cada um deles. Brasil, Estados Unidos, Canadá e Arábia Saudita. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que a maior porcentagem depois do Iraque é o Brasil, com 91,3%. Que aqui no caso é a letra B. Tá? Esse é o tipo de questão que leva mais conta. Então, se você está sem tempo na prova, o ideal é pular ela com uma questão que seja menor. Tá? Porque ela é mais trabalhosa. Aí aqui, o ERJ de 2018, média de desempregados por ano. A partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo de qual percentual? Então, 2014 para 2016. 2014 eu tenho 6,7 milhões, 2016 11,8. Então, é a razão entre esses dois números.
né? A diferença entre eles dá 5,1. E é 5,1 sobre 6,7, que é o menor. Isso vai me dar o valor da porcentagem de aumento, 0,761. Tudo bem? Sim. Que é a letra B. Aí vem. Essa é de 2018. Essa questão de febre amarela. A gente já fez essa questão, não já? Se eu não me engano. Não é a mesma? Sim. Novas comprovações totais de mortos. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é a mesma questão. É a mesma, né? É a mesma. Então vamos lá. Questão 12. Juros e taxas de financiamentos imobiliários explodem na vida real. Os financiamentos imobiliários surpreendem os clientes. Ao longo do tempo, os juros e as taxas de correção monetária de seus empréstimos fazem com que os valores das dívidas reais sejam bem mais altos do que o esperado. Esse aumento é expresso pela metáfora contida no verbo explodir. É porque a ideia, quando ele fala explodir, ele está falando na ideia de que cresce muito rápido, tá? Considere que após o pagamento de 24 parcelas mensais de R$1.000, mais os juros e taxas estabelecidos pelo banco, o cliente esperava que sua dívida real fosse reduzida em 24.000. Porém, a redução foi de 16.000. Em relação a 24.000, o valor de 16.000 representa um percentual que está mais próximo de quanto? Então, quando eu falo percentual, é divisão, razão. Então, 16 sobre 24.000. E aí, vezes 100 para poder ver o valor em porcentagem. Então, 16 sobre 24 vai dar 2/3. Aí dá 0,66666, já me dá uma dízima. E aí, multiplicando por 100, eu vou chegar em 67% aproximadamente. Foi? Sim. Tô falando muito rápido ou vocês estão conseguindo entender? Dá pra entender. Vamos lá. Questão 2011. Uma grade regular é montada com 15 tubos de 40 centímetros na posição vertical e 16 tubos de 50 centímetros na horizontal, como ilustrado abaixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Se a altura de uma grade como essa é igual ao comprimento de x tubos e a largura equivale ao comprimento de y tubos, a expressão que representa o número total de tubos usados é... Então, a gente tem x tubos na vertical e y na horizontal. E aí eles se encaixam. Então, o número total vai formar uma grade, né? Se a gente somar cada tubinho desse, x por y, sendo que aqui tem 1 centímetro, né? 1,2. Então, aí vai ser xy mais x mais y mais 1. Letra B. Tá? Porque tem a interseção entre eles. Esse aqui. Em uma atividade com a sua turma, o professor utilizou 64 cartões, cada um com 2 algarismos, x e y. Esses algarismos podem ser iguais ou distintos, e eles estão nesse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A imagem abaixo representa um tipo desse cartão. Um aluno escolheu um único cartão e efetuou as seguintes operações, em sequência. Multiplicou um dos algarismos escolhidos por 5. Acrescentou 3 unidades ao produto obtido em 1. Multiplicou o total obtido em 2 no segundo passo por 2. Somou o consecutivo. Então, vamos lá.
ele tem um algarismo que eu não sei qual, se ele vai pegar o x ou o y, tá? Um deles ele multiplicou por 5. Então, como eu não sei quem é, chamou de A, 5A. Depois somou 3. Então, 5A mais 3. Depois multiplicou o valor obtido por 2. Então, pego 5A mais 3 e multiplico por 2. 5 vezes 2A, 10A. 5 vezes 3, 6. Depois multipliquei o total por... Não. Somei o consecutivo do outro algarismo do cartão obtido em 3. Então, aqui eu peguei o A. Então, quem é o consecutivo do B? B mais 1. Então, somei com B mais 1. Tá? Ao final dessas operações, obteve-se o sistema decimal igual a 73. Então, tá aqui. O cartão que o aluno pegou contém algarismos cuja soma x mais y é quanto? Então, aqui, ó. 10A mais B é igual a 73 menos 7. 73 menos 7. 73 tirar 7 dá quanto? 66. E aí a gente sabe que esses dois algarismos somados, esses algarismos só podem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Então eu tenho que pensar nas combinações aqui, ó, para A e B. Porque tem que ser 10A e aí mais B dá 66. Então, se eu pensar que o A é 1, por exemplo, 10 vezes 1, 10. 10 com 2 não vai dar 66, né? Se eu pensar aqui, ó, quem que daria 66? Se eu fizer 10 vezes 6 mais 6. 10 vezes 6, 60. Mais 6, 66. E 6 mais 6, então A seria 6 e B seria 6. Sendo que ele não fala que o algarismo tem que ser diferente. Aí ele quer a soma dos algarismos. 6 mais 6 dá 12. Foi? Da onde que eu tirei esse 6? Desse conjunto que ele me deu aqui em cima. Sim ou não? Sim. Muitas joias são constituídas por ligas feitas de uma mistura de ouro puro com outros metais. Uma joia é considerada de ouro, N quilates, se N... Acho que essa aqui a gente fez ontem, não fez? De ouro ou não? Sim. Também está repetida. Numa granja existem patos, marrecos e galinhas, num total de 50 aves. Os patos são vendidos a R$12 a unidade, a galinha é vendida a 5 e o marreco a 15. Considere o comerciante que tenha gastado R$440 na compra de aves desses 3 tipos e que tenha comprado mais patos do que marrecos. O número de patos que esse comerciante comprou foi igual a quanto? Então, número de árvore. Pato eu vou chamar de P, marreco de M e galinha de G. Então, o total que ele tem é 50. Total que ele gastou é R$12 cada pato, então 12P mais 15 para cada marreco, 15M, mais 5 para cada galinha, R$440. E aí, ele fala que o total desses animais é 50. Aí, se eu juntar essa equação com essa, eu vou chegar aqui. O total de galinhas é igual a 50 menos patos mais marrecos. E aí eu vou substituir isso aqui no lugar de galinha. Isso aqui eu vou botar aqui, né? Que era 5 vezes galinha. Então 5 vezes, eu botei entre parênteses 50 menos P menos M. Né? E aí multiplica. E aqui E aí aqui, ó, 5 vezes 50, 250, menos 5P, menos 5M, 440. E aí, simplificando, eu chego nisso aqui. Tudo bem até aí? Sim.
E aí a gente vai tentar valores. Por exemplo, se M igual a 12, eu vou ter que P igual a 10 e G igual a 28. Tá? E aí o que eu vou descobrir é que eu vou ter 10, resolvendo esse sistema, é que eu tenho 10 patos, 12 marrecos e 28 galinhas. Como ele quer o total de patos, são 10 patos, letra D. Tá? Considere uma compra de lápis e caneta no valor total de R$ 29,00. O preço de cada lápis é R$ 1,00 e o de cada caneta é R$ 3,00. A probabilidade de que você tenha comprado mais canetas do que lápis é igual a... Então, cada lápis é R$ 1,00, cada caneta é 3, o total gasto é 29, né? Então, o número de lápis mais 3 vezes o número de canetas é igual a 29, que é isso que ele falou, que é o valor em real. Então, o número de lápis é 29 menos 3C. E aí, a gente pode pensar na tentativa e erro. Se tiver C igual a 0, igual a L29. Então, nessa tentativa, a gente vai ver que existem 10 soluções possíveis, tá? Só que a quantidade de caneta tem que ser maior que a de lápis, porque ele falou isso, que ele comprou mais caneta do que lápis. Então, cabe aqui, são 2 dessas daqui. Em que caneta é maior que lápis. Aqui e aqui. Então, 2 válidas. Então, 20%. Tá? Aí aqui, desculpa, um conjunto de 100 copos descartáveis dispostos no suporte serão usados em uma festa. Considere agora as seguintes informações. Sempre se tenta retirar apenas um copo de cada vez desse suporte. Quando se tenta retirar um copo e exatamente 2 saem juntos, um deles é desperdiçado. Quando se tenta retirar um copo e exatamente 3 saem juntos, 2 deles são desperdiçados. Quando se tenta retirar um copo, nunca saem 4 ou mais do que 4 juntos. Foram retirados todos os copos desse suporte, havendo desperdício de 35% deles. A razão entre o número de vezes em que foram retirados exatamente 2 copos juntos e o número de vezes em que foram retirados exatamente 3 juntos foi de 3 meios. O número de vezes em que apenas um copo foi retirado do suporte é igual a... Então, 100 copos, 35 desperdiçados, 35%, 35, né? Logo, 65 copos foram efetivamente usados. E aí, dá uma olhadinha, eu queria que vocês tentassem fazer.